do Rafael, Performance em Python, como construir métodos e funções Fast and Furious. E aí, galera? Lindos. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Rafael, sou desenvolvedor Python na Olist. Eu peguei aqui, isso aqui sobrou da Python Brasil, tá? Por isso que tem pouco. Tem folhetinhos aqui falando como é que vocês se inscrevem lá no processo da Olist e tem adesivos. Só que os adesivos são poucos, quem chegar primeiro ganhou, falou, valeu. Olha lá, ganhou. Eu sou aprendiz de Golang. Hoje não vou falar de Golang, mas no Python Brasil falei um pouquinho, por incrível que pareça. Python Brasil Golang, né? Sou Rogue em World of Warcraft, jogo pela Horda. Se vocês quiserem jogar comigo, se forem da Horda, beleza. Se forem da Aliança, vocês não precisam me procurar, tá? E eu não gosto de Java. Cadê o javeiro do boné? Oi, javeiro do boné. Bom, performance. O que é a ideia de performance dessa palestra? Basicamente é gastar menos e fazer mais. Esse é o conceito de performance de uma maneira definida mais simplista possível. Você fazer menos uso de CPU e conseguir terminar suas tarefas, menos uso de memória RAM e terminar suas tarefas, e menos uso de I/O no disco e terminar suas tarefas. Ou seja, o importante é terminar suas tarefas hoje, né? Porque recurso a gente tem de sobra, né? Tá a cloud aí para poder usar a CPU, para poder usar a RAM. Basta saber, trazer uma performance boa disso para você gastar menos grana, resumindo. Bem, então vamos começar a brincadeira aqui. Dá para ver bem esse código aí? Dá, né? Eu tava rezando para que desse, porque eu coloquei essas corzinhas aí e não sabia se ia aparecer. Porque com destaque de sintaxe eu acho que fica um highlightzinho, acho que fica melhor, né? Bom, olhando assim, não sei se todo mundo está acostumado com for, com list comprehension aí, todo mundo conhece a sintaxe? Você conhece, Du. Bom, o que está fazendo aqui? No primeiro exemplo ali, vai fazer um for de um range de 0 até 10 mil, vai iterar 10 mil vezes naquilo ali, e vai colocar de 0 até 10 mil edições do GroupPy, que é o que eu espero do GroupPy, tá? Talvez mais, né? Mas aí provavelmente não estarei aqui para acompanhar essa evolução. Aí tem o segundo exemplo que faz a mesma coisa, ele adiciona de 0 a 10 mil edições do GroupPy numa lista e usando o list comprehension. Chutem, o que vocês acham que tem mais performance? Segundo exemplo, certo? Provavelmente ou vocês já fizeram esse teste ou vocês leram alguma coisa na internet falando que list comprehension é mais rápido. De fato é mais rápido. Só como que a gente garante que isso é mais rápido? Se a gente não souber e não tiver internet e não tiver Stack Overflow. Aí fica difícil, né? Eu não programo assim. Aí fica difícil. Então, a ideia, para você medir código, snippets pequenininhos, você pode usar um módulo do próprio Python, tá? Standard Library, chamado Time-It. Vocês conhecem o Time-It? Não? O Time-It, eu acho meio ruim você usar ele com código grande assim, modo dizer, né? Esse código aqui já é um pouquinho grande, então eu tenho que colocar ele dentro de uma stringona, assim, do jeito que eu coloquei ali. Eu não sei fazer isso funcionar de outro jeito, porque o Time-It ele lê aquela string e ele mede aquele tempo, sabe? Então, eu faço dessa maneira que está aqui embaixo, ó. Ele vai ler o código, vai interpretar esse código e ele vai rodar esse código 10 mil vezes. Por que 10 mil? Sei lá, cara, eu tava cismado com o número 10 mil, vocês perceberam, né? Ele vai fazer 10 mil interações para garantir que aquele tempo é um tempo confiável. Então ele vai fazer 10 mil interações e fazer um cálculo em cima daquelas 10 mil interações, acho que, sei lá, média, mediana, alguma parada assim, para poder mensurar realmente quanto aquele código demora. Porque quando a gente está fazendo testes de performance,
E a gente tem que considerar que a performance agora ela é uma, daqui a pouco ela é outra. Tipo, você está com um computador ali, se eu estou com um processo no computador, eu tenho uma coisa sendo executada, mas eu posso ter daqui a pouco 10 mil coisas sendo executadas e o tempo de processamento vai ser mais alto um pouquinho, né? Ele é bem variável. Então é sempre legal você fazer com interações, né? Você nunca confia na primeira. Sempre que você precisar fazer um teste de performance, você vai fazer, sei lá, 10, 20, 30, quantas forem necessárias para você começar a acreditar que aquilo é uma verdade de fato. E também é bem interessante, você vai fazer um teste de performance, saber o hardware que você está usando também, né? Que o que aqui para mim deu 20 segundos, na máquina de vocês, que é uma máquina diferente da minha, provavelmente pode dar o tempo, certo? Isso é bem esperado. Aqui eu coloquei uma referência do TimeIt, tá? E aqui eu medi o for comum, deu 20 segundos. Se eu pegar o for com list comprehension, esse tempo cai para 13 segundos, ou seja, é bem diferente, né? Então é bem mais rápido fazer com list comprehension. É claro que a gente tem que pagar um preço por isso, né? Porque se a gente fizer uma list comprehension que tem trocentos milhões de coisas ali, vai ficar ilegível o seu código, né? Então você tem que saber equilibrar bem isso, tá? Bem, então aqui tem um outro exemplo do TimeIt. Isso aqui é da própria documentação do Python, esse exemplo, tá? Aqui ele está fazendo uma concatenação de strings, ele faz um range de 100 números e ele vai separar esses números com hífen, certo? Então vai ser um hífen, 2 hífen, 3 hífen, até 100. Ele faz de 3 formas diferentes para ele ver qual é a mais rápida. E você pode fazer, quando o código é menorzinho, igual eu falei para vocês, você não precisa usar aquela stringona, string multiline lá que eu usei neste outro exemplo, por exemplo. Você consegue fazer isso direto da linha de comando. Então, Python 3, "-m", para você falar qual módulo você vai usar, que é o TimeIt, e passar a string ali. Aí ele vai te falar qual é mais rápido. Isso é bem útil para quando você está em dúvida. Às vezes você está discutindo com um amigo, não sei se já aconteceu isso com vocês, está trabalhando com um amigo lá, e você fala assim, não, isso aqui é mais rápido. Aí seu amigo fala, não, isso é mais rápido. Aí você fala, não, isso é mais rápido. Você fala, mano, vamos testar isso. Então é bem legal para você tirar essa dúvida, tá? Funciona bem. Bem, então aqui nesse exemplo ele está falando que o map é mais rápido. Eu não testei isso na minha máquina, isso que está na documentação do Python, tá? Então na máquina que eles usaram na documentação do Python deu esse resultado. A minha máquina funciona, Aí tem que testar, tem que testar em cada um. Bem, aí vem a pergunta, né? Não, beleza, mas eu fiz esse list comprehension aqui, criamos um código Dominic Toretto, né? Ele é rápido o suficiente, ele é muito veloz, ele é fast and furious. Bom, para esse problema sim, porque é um problema relativamente simples, né? A gente só precisa saber do tempo, basicamente, isso não vai consumir tanta memória assim. Mas assim, tem algumas perguntas, né? O código é veloz? Sim. Termina rápido, né? Consigo terminar em tempo hábil. Consigo completar essa execução? É um pouco redundante da pergunta de cima, mas sim, consigo. O tempo de processamento é muito alto? Não, não é. Essas 3 primeiras perguntas são bem relativas à CPU. E a última, o consumo de memória é muito alto? Aí eu coloquei, presumo que não. Por quê? Porque com esse teste do TimeIt eu não sei quanto de memória que eu consumi. Pode ser uma porrada de memória, pode ser nada, sabe? Então tem parte 2. Como que a gente mede o consumo de memória RAM? Aqui eu peguei um exemplo bem simplesinho, usando o list comprehension, só para tentar otimizar aquele primeiro código que eu fiz. O primeiro caso, ele usa uma tupla para eu gerar os grupais infinitos ali, tá? Então eu chamei uma tuple de tupla, porque eu estava com uma criatividade muito alta também no dia, né? E aí eu medi quanto em bytes aquela tupla consome em memória. E isso também é do próprio Python. Eu faço um from sys import get size of e ele vai me dar o consumo de memória
daquela variável, entre aspas, naquele objeto. Então, no primeiro caso, a tupla ela consome 80.048 bytes, e no segundo caso, que é a lista, ela consome 83.112 bytes, ou seja, a lista pesa mais em memória. Tá? Por quê? Acredito que é porque ela é uma estrutura de dados mais complexa, né? A tupla é imutável, tem uma natureza imutável, eu não consigo colocar mais itens lá dentro depois que eu criei a tupla, certo? Já a lista não, ela é mais maleável, então faz sentido ela ser mais pesada. Bem, tem aqui um exemplozinho, esse size off aqui, get size off, eu dei uma roubadinha aqui do Stack Overflow, que eu não lembrava de cabeça. Bem, beleza. Esse é um primeiro modo da gente olhar quanto tem de consumo de memória. Oxi. Passou. Caramba, mano, eu levei um susto aqui, apertei o negócio, não foi? Como medir o consumo de memória de uma forma um pouco mais profissional, vamos dizer assim. Tipo um código maior, certo? A gente não vai, um código maior vai ficar foda a gente colocar get size off em tudo que tem ali, né? Bem, tem esse cara. Sinceramente, foi o único cara fácil, simples e que funciona em Python 3 que eu encontrei. Se vocês encontrarem outro, vocês me avisem urgentemente, porque eu acho que é um negócio que deve ser de conhecimento público isso, sabe? É muito útil. Bem, esse código, o que ele faz? Ele é um código bem burrinho. Eu pego uma letra A, tem uma função aqui chamada multiplica letra. Eu faço a multiplicação dela vezes uma porrada de zeros aqui, e a letra B e faço uma porrada de zeros com 1 no final, tá? Ou seja, vocês concordam comigo que o B é maior que o A, né? Tipo, ele tem 1 a mais. E aí na terceira linha aqui da funçãozinha eu apago o B e eu retorno A. Tipo, por que eu retorno? Sei lá, por frescura também, que não precisava retornar, tá? É só um código de teste mesmo. Quando eu estou usando o Memory Profiler, eu tenho que usar esse decorator profile. Isso é padrão do Memory Profiler. Então, usando esse profile em cima da função, ele vai me dar o consumo de memória gasto por cada linha, o que eu acho maravilhoso. Vou mostrar para vocês o resultado. É mais ou menos isso aqui. Percebam que ele vai mostrando 3, 4, 5, 6, 7, é o número da linha, tá vendo? Que está ali no código. O profile, então, quando ele vai usar o profile, ele coloca 13 MB em memória. Creio que esse peso já é do próprio decorator do profile, tá? É legal ele colocar isso porque a gente sabe que não é de graça, né? Uma vez que eu usei o decorator, ele tem que ter um peso, né? Aí eu vou, no caso ali na linha 5, ele acrescenta, ele coloca ali increment 9.5, ou seja, 13.2 mais 9.5 vai dar o total do main usage, que é 22.8. Então, nessa linha ele acrescentou 9.5 e ficou com o total de 22.8. Na sexta linha, ele acrescenta 9.3, tá? E ficou com um total de 32.1, tá? O que é interessante aqui é que nessa linha ele faz um increment de 9.5 e aqui ele faz um increment de 9.3, né? Provavelmente deve ter alguma magia negra aqui que o Python faz para ele poder dar menos memória, né? Porque teoricamente o cara de baixo é maior que o cara de cima. Aí na linha 7 eu removo o B. Aí ele fala, opa, preciso remover 9.3. Removeu 9.3, tá? E aí ele estava com 32.1, vai voltar a ficar com 22.8. E daí ele retorna o A. Certo? Qual que é o consumo, então, dessa função? O consumo dessa função, ao término dela, é 22.8. Durante ela, não é 22.8. Depende da linha que estamos falando. Isso é bem importante também. Bom, outro exemplo, aqui com os grupais infinitos novamente. Eu estava muito entusiasmado em fazer esse grupais infinitos.
É a mesma coisa, tá? Só que ali eu coloquei ele dentro de uma função só para poder medir a quantidade de memória usada. E aqui a gente obtém o resultado. Bom, é bem parecido com aquela paradinha de cima. O importante é saber aqui que terminou com 13.9, tá? Porque a gente vai comparar com o outro caso. Aqui tem a outra forma de escrever grupais infinitos e termina com 13.8, com list comprehension, tá? O engraçado aqui também é que a gente tem o mesmo número de elementos nessa lista, que é retornado, certo? Só que mesmo assim ela tem um pouquinho menos de memória consumida. Pode ser também porque eu estava usando esses dois caras no mesmo código e o Python otimizou a segunda vez que eu rodei, sabe? Tipo, para consumo de memória, porque já devia ter uma coisa parecida na memória. Ele falou, bom, isso aqui é igual, toma, entendeu? Beleza. Então, medindo o consumo de tempo de CPU, ou seja, o processamento em si. Eu acho isso complexo, mas eu vou mostrar para vocês porque está na Standard Library também. Esse cara é o cProfile junto com I/O, junto com pstacks. As três coisas estão na Standard Library do Python. Aqui, o que eu manjo disso aí? Pouca coisa, tá? Esse código está lá nesse link que eu coloquei abaixo. É o mesmo código que está lá. Só que aí eu sempre tenho a mania de colocar esse mesmo template, entre aspas, e colocar aquele pedacinho ali, your code here, entendeu? Você coloca o código que quer ser testado ali e manda rodar isso aí, funciona, tá? Aí, ó, aqui tem o your code here, que tem a comparação de uma Brasília com o Fusca. Né? E a Brasília, ela demora 10 segundos, o Fusca demora 9 segundos, tá? E ali embaixo roda a Brasília e roda o Fusca. É só a declaração da função e embaixo eu rodo as duas. Todo mundo tranquilo com o time, com o sleep também, tá claro? Tipo, ele só vai esperar esse tempo aí para ele fazer alguma coisa. Bem, aí esse é o resultado. O resultado, tem um detalhe bem importante, aqui nessa maçaroca toda, eu falo por qual atributo do resultado eu quero ordenar, sabe, a saída. Então eu estou falando que eu quero ordenar pelo cumulative. E aqui esse 10, ele fala quantas instruções você quer que exiba na saída. Então aqui seria o top 10, sabe? Mas não necessariamente são só essas 10 instruções que são executadas. Pode ter mais. Bem, aí aqui como é bem curtinho, né, ele só executa essas instruções, não chega nem a 10, né, tem 4 instruções. E o que é legal é que ele devolve tempos do Python, tipo, baixo nível mesmo, sabe? Então ele fala assim, ó, o que demorou mais aqui foi o built-in time sleep. Só que, olha o que é engraçado, esse é um teste bem bacana, porque a função Brasília aqui, ó, ele fala demorou 10 segundos, a função Fusca demorou 9 segundos. E ele fala, cara, essa função aí que você está usando é uma bosta, essa time sleep, porque ela demora muito. Só que não é ela que demora, é porque eu usei ela 2 vezes, entendeu? E como é cumulativo, ele fala, opa, essa função aqui você tem que ficar esperto, sabe? Porque ela está atrasando o processo do resto, certo? E esse cara aqui é uma doideira que ele cospe, que eu não sei entender direito também. Ele sempre cospe esse cara aqui no final do cProfile, tá? Esse método disable of ls profile e tal. Bom, aí ó, aqui eu achei uma parte bem importante. Porque se eu estou falando que o Fusca ele é mais rápido que a Brasília, tem que ter uma justificativa, não é verdade? E aí eu fui na maior enciclopédia de conhecimento acadêmico que existe, chama Yahoo Respostas, sabe? E aí eu coloquei lá, quem corre mais, Fusca ou Brasília? Aí me veio essa resposta aí, maravilhosa, ó. O cara colocou, ó, detalhe, melhor resposta, ele escreveu, acho que o Fusca, porque é mais leve. Eu falei, acho justo, né? Acho justo, beleza.
Bom, então, novamente, agora usando coisas de fora do Python. Tem um cara chamado PyTest Benchmark, que eu usei muito na palestra da Python Brasil. Até tem um repositório da palestra, depois se vocês quiserem dar uma olhada, é uma comparação de código que é criado em Go, executado em Python, com o código nativo Python. E em alguns casos isso tem melhor performance, em alguns casos tem pior performance. Se vocês quiserem, depois a gente conversa aí. Bem, para instalar isso aí, pip install o PyTest Benchmark. O PyTest Benchmark ele é um plugin do PyTest. Todo mundo conhece PyTest? Já ouviu falar? Quem não conhece PyTest? Pô, mano. Só os caras que sabem levantar a mão, mano. Vocês são mó cuzão, os caras. Então, o PyTest é uma suíte de teste do Python, né? E ele não é built-in também, você precisa instalar ele se você quiser usar ele. Mas é bem simples, vou mostrar para vocês. Com o PyTest Benchmark instalado, eu crio esse código aqui. Então eu tenho ali uma soma que soma x e y só, e me retorna esse resultado. Aí eu quero testar para ver se essa soma funciona de fato. Então o PyTest comum, eu só colocaria aqui teste soma, sem esse benchmark aqui, e escreveria essa última linha aqui, ó, result igual a 30, tá? E eu usaria a função de soma e veria se realmente bate, né? Passando 10 e 20, beleza, funcionou, né? Deu 30. No caso do benchmark, ele exige que você coloque esse carinha aqui como parâmetro, chamado benchmark. Isso aqui vem lá do céu, tá? Tipo, você não importa em lugar nenhum. Você instala o cara e ele, tipo, já tá ali. É um padrão do PyTest que chama fixture. Ele já tá embutido ali no PyTest, quando você instala ele. E aí você chama benchmark, a função que você quer e os argumentos dessa função. Quando você quer realizar o benchmark dessa função. E essa linha de baixo aqui é só para ver se deu certo mesmo o resultado, tá? Tipo, não tem nada a ver com o benchmark. É que você pode executar o teste junto com o benchmark. Isso que eu acho maravilhoso. Você pode executar o teste de benchmark junto com o teste comum. Ou você pode criar dois testes separados também. Um que faça benchmark e outro que faça só o teste unitário daquela função. Bem, o resultado, eu tive que omitir um monte de linhas aqui, porque a saída desse PyTest Benchmark ela é bem verbosa, ela traz muita informação. Eu coloquei aqui para filtrar colunas, para mostrar somente as colunas min, max, min, e executar esse teste que eu criei, que chama teste 09, que é exatamente isso aqui. Aí ele vai me mostrar aqui, ele fala assim, o mínimo que demorou para rodar isso aí foi 84. Só que detalhe, não foi 84, obviamente, com esse código rodando uma vez, né? Como eu disse para vocês, todo teste de performance, ela exige um número de interações. Se eu não me engano, eu não me lembro agora de cabeça qual que é o número de interações default do PyTest Benchmark, mas você pode mudar esse número de interações se você não estiver satisfeito com aquele número. E ele mostra também quantas interações foram feitas quando você roda o comando puro, sem passar essa quantidade de parâmetros que eu passei aqui, tá? Se eu não me engano, são, sei lá, é difícil chutar, mas acho que são 10.000 interações e tem rounds também. Então ele faz meio que a quantidade de vezes que rodou versus o número de interações, então aí dá esse resultado. Aí ele fala, o mínimo que eu consegui foi 84.24 dessas interações todas. O máximo foi 441 e a média é 88.03. Isso em nanosegundos, tá? Nanosegundos ele está mostrando aqui, time in ns. Bem, aí, legal, tem outro teste aqui. Esse aqui é um somatório. Eu passo números em forma de lista, igual eu fiz aqui, 10 e 20. E ele vai somar essa lista, os números que estiverem ali. Se eu tiver 10, 20, 20, vai dar 40. Aliás, 10, 20 e 10 vai dar 40. Se eu tiver 10 e 20, vai dar 30, certo? Se eu quisesse passar mais números, era só eu passar mais números nessa lista aqui embaixo. Bom, ele vai somar isso aqui tudo e dar o resultado.
Aí eu tenho aqui novamente um teste bem parecido com aquele de cima, que faz o benchmark dessa função somatório, e eu passo aqui os argumentos, que no caso é um argumento só, que é uma lista, né? Que tem 10 e 20. Ele vai iterar, vai fazer um for nessa lista e somar esses números no resultado ali. E aí aqui embaixo também eu comparo o resultado que deu, tá? Esse negocinho do Google fica me atrapalhando toda hora, cara. Não sei como é que some essa desgraça aqui. Tem o result igual a 30. Bem, beleza. Aí, nesse mesmo arquivo, eu coloquei um outro teste que testa a função do Python built-in chamada sum. Ela faz a mesma coisa que o somatório que eu criei, só que ela já é nativa do Python. Ela é pura, tá? Não preciso importar nada, não preciso criar nada, ela já vem do Python. Então eu fiz a mesma coisa usando a função sum. Então se eu somar 10 e 20, na função sum também tem que dar 30. Por que é legal fazer esse teste? Porque quando eu coloco esses dois caras no mesmo arquivo e mando rodar o PyTest Benchmark, aí ele começa a ficar interessante. Por quê? Porque ele faz a comparação das duas funções e ele me diz qual é a mais rápida. Então aqui, é óbvio que a do Python é mais rápida, porque ela é implementada em C, baixo nível e tal, e aí tem um wrapper lá pro Python para você poder usar ela built-in. Então aqui, com esse teste eu consigo ver que o teste sum, que é o sum nativo do Python, ele é absurdamente mais rápido que o teste somatório, que foi a função que eu criei, tá? E com isso você consegue comparar funções. Isso é muito legal, porque se você quiser mudar um código, por exemplo, você pode comparar se o código que você está fazendo agora ele é mais rápido ou ele é mais lento do que o código que tinha antes, tá? Inclusive o PyTest Benchmark ele te dá algumas funcionalidades para você salvar esse resultado em JSON, tipo você joga aquilo para um arquivo, aí você roda de novo e ele vai falar, olha cara, isso aqui que você mudou, tal, ficou mais lento ou ficou mais rápido. Você consegue comparar os JSONs depois, sabe? Isso é muito massa mesmo. Então a ideia é que isso não degrade a performance do seu código, né? Bom, então basicamente era isso que eu ia falar sobre memória e tempo de CPU e tal, e como que você pode fazer para que você não destrua a sua máquina fazendo brincadeiras, tá? Porque se você às vezes criar uma listona monstra na sua máquina, você pode consumir a memória toda da sua máquina, tá? Por incrível que pareça, e já aconteceu isso comigo. Você ficar num loop infinito, vai adicionando elemento na lista, uma hora acaba a sua memória. O Python é muito inteligente com Garbage Collector, mas ele consegue ainda travar a sua máquina. É muito bom vocês saberem essas coisas para vocês ficarem espertos e não caírem nesse truque, nesse golpe, vamos dizer assim. Isso não acontece no Java, hein? Não acontece porque a hora que você abre ele já consome toda a memória. Ele aloca tudo já para ele. Pá, isso aqui é meu, né? Bom, então assim, é zoeiro, mas é isso que eu falei do Java, é verdade. Ele tem uma ganância por memória, ele aloca bastante memória a hora que você está subindo um programa lá e tal. Só para levantar JVM. Oi? Só para levantar JVM. Então. Bom, aí dica final. Então, antes de procurar soluções mirabolantes, procure na Standard Library, né, built-in do próprio Python, JustPython. JustPython é um evento que rolou em São Paulo, vocês fiquem espertos porque vai rolar outro. E a ideia do evento é usar só coisas da Standard Library, certo? Provavelmente eu vou reescrever essa palestra aqui só com a Standard Library. Que eu já fiz de caso pensado já, né? E aí, mas vale lembrar que tem coisas que trazem facilidades para códigos maiores e você não teria tanto trabalho de montar um puta de um algoritmo para poder ver a performance das coisas, né? Que é o Memory Profiler e o PyTest Benchmark, que são duas opções bem legais. E aí eu deixei algumas referências, tá? Os códigos contidos nos slides, eles estão no meu Gist. Eu coloquei lá vários snippetzinhos ali, vários pedacinhos de código com tudo que está aqui no slide. Essa palestra ela já está no Speaker Deck
tá? speakerdeck.com/RafaelHenrique, daqui a pouco eu vou mostrar. O link do Trabalho Conosco da Olist, no panfleto tem ali o link certinho, se vocês precisarem também. E ainda tem adesivos da Olist ali, como eu falei, são poucos, tá? Então, se vocês quiserem, fiquem à vontade. E uma coisa bem importante dentro dessas referências todas é esse cara aqui, eu achei fantástico. Code Highlighter. Olhem esse projeto, porque você consegue colocar código do lado esquerdo, do lado direito ele coloca highlight, você dá Ctrl C e cola direto na apresentação do Google. Tipo, esses códigozinhos com highlight, eu fiz tudo lá, sabe? Eu não precisei pintar nada, cara, é animal isso, tá ligado? Eu achei muito massa compartilhar, porque, porra, cara, o meu código tava feio pra danar. Eu achei esse cara, falei, porra, sabe? Bem, aí, ó, é isso aí. Obrigado e o Speaker Deck, como eu disse, a palestra tá lá já, se vocês quiserem tirar foto aí pra vocês verem depois. Isso aí, perguntas? Eu já tenho um adesivo da Olist aqui já, tá? Você falou assim, quem tiver dicas, eu sei o que, de performance, eu preciso urgente, né? Aí eu ia falar, inclusive, para todo mundo ficar sabendo, quem não participou da FlaskConf, ele foi gravado, né? Tem os vídeos, eu não sei o link, depois procurei da FlaskConf, e teve uma palestra sobre esse negócio de performance também, e ele mostrou outras ferramentas, além das Stand Library também, mas aí fica a dica para quem quiser material complementar, já que você falou que precisa de mais. Vou dar uma olhada. Dá uma procurada lá na FlaskConf, rolou um assunto sobre isso aí bem interessante. De CPU até tem bastante, sabe? De tempo de execução do código. O difícil é de memória, cara. De memória, a única legal que eu achei foi essa Memory Profiler. Tipo, qualquer outra que vocês encontrarem, vocês me avisam. Porque é bem escasso, assim, eu acho, sabe? Alguma outra dúvida? Sugestão, consideração, crítica, tristeza, desabafo? Fechou, então. Tem que estar com fome, o coffee chegou. Fechou, então. Valeu, galera.